maldito, que essa enfermidade maligna seja agora amaldiçoada em nome de Jesus. Quero cumprimentar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o pastor Diogo, da Igreja Catedral da Família, aqui da cidade de Goiânia. Quero já deixar com você aqui um convite especial, você que está me assistindo agora pelo YouTube ou pelo Facebook. Já deixar aí a sua inscrição, deixar aí o seu like, que isso é muito importante para este canal. Tudo bem com você? Você pode fazer esse favor pra gente? Deixa aí o seu like, o seu comentário. Pastor, essa palavra falou muito comigo. Ah, pastor, não gostei da palavra. Ah, pastor, o senhor pode falar a respeito desses temas, sobre salvação, sobre pecado. Então deixa aí o seu comentário, é muito importante para nós que produzimos este canal. Este canal foi feito com um propósito, edificar a sua vida, abençoar você. Amém? Hoje nós estamos com um tema aqui maravilhoso, que o Espírito Santo hoje nessa tarde fez queimar no meu coração. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito sobre a vontade de Deus. Algo tão mal interpretado nas igrejas. No nosso meio evangélico é algo muito complicado esse tema, relacionado à vontade de Deus. Pastor, o que é a vontade de Deus? Como funciona a vontade de Deus? Como alcançar a vontade de Deus? O que devo fazer para me viver debaixo da vontade de Deus? Por isso eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 12 em diante. Veja só. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina lá em Romanos, capítulo 12. Diz assim, ó: Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma vontade. A vontade do Senhor, sim, ela existe. E muitas vezes ela não é semelhante à minha vontade. A minha vontade, muitas das vezes, não anda em concordância com a vontade de Deus. E muitas vezes, o que acontece? Eu tenho problemas. Porque nós não somos seres automáticos. O Senhor não criou você como um robô, programado para fazer o que é certo. Deus deu para você o direito para fazer o que você quiser. A grande questão é, será que eu tenho feito conforme a vontade de Deus ou conforme a minha própria vontade? Entenda que toda decisão, seja ela pequena ou grande, ela vai gerar uma consequência. E aí qual é a consequência? Que muitas vezes me leva para grandes vitórias ou me leva para grandes derrotas. Tudo vai gerar uma consequência. E a grande questão hoje na vida cristã é, será que tudo que eu estou fazendo está debaixo da minha vontade ou da vontade de Deus? Porque se uma vez eu digo que eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador, isso significa que agora quem governa a minha vida é sim o Senhor. Porque entenda uma coisa. Eu e você temos o eu e você temos o livre-arbítrio. E tudo o que eu faço gera uma consequência. E a grande questão é, o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? É da vontade de Deus? Porque tem algo que é tão confundido e tão mal interpretado, é a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo traz para você hoje, aqui, através dessa simples palavra, uma direção das coisas de Deus. Para você, a partir de hoje, começar a tomar decisões baseadas na vontade de Deus. Eu quero perguntar para você que me assiste, você que é cristão, você que pertence a uma igreja evangélica, eu quero te ensinar hoje a você a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Toda vez que você
buscar a vontade de Deus. Eu quero te dar boa notícia. Não tem como errar. Mas algumas decisões que nós tomamos, sim, nós erramos. Perdemos tempo. E existem caminhos que não tem volta. Quer ser feliz? Busque a vontade de Deus. Busque a vontade do Senhor para a sua vida. A vontade de Deus, ela vai se manifestar basicamente de 3 formas na sua vida. Primeiro, a vontade de Deus, ela é perfeita. Nós lemos aqui em Romanos 12, mas vamos lá para o versículo 2, que diz assim: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus é aquela que é boa e agradável, Vou te dar um exemplo. Enfermidade, morte, não é vontade de Deus. Mas as pessoas dizem, morreu porque foi da vontade de Deus. Deus não deseja a morte de ninguém. A morte, ela acontece hoje na vida do ser humano por causa do pecado. Se Adão não tivesse pecado, não existiria morte. Então a morte não é a vontade de Deus. Está vendo? Como às vezes nós acreditamos em coisas que não é da vontade de Deus, palavra de Deus, coisas que não estão na palavra de Deus, e muitas vezes nós tomamos isso como verdade. Está errado. Você tem que compreender a vontade de Deus para você experimentar dessa vontade, para você viver essa vontade. Você tem que aprender na palavra de Deus qual é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus, primeiro aspecto, a vontade de Deus é perfeita, e ela é boa e agradável, então a morte e a enfermidade não é da vontade de Deus. Deus não se alegra com o sofrimento. Sabe o que isso significa? Que a vontade de Deus é perfeita. Deus, ele não deseja a morte, a enfermidade. Não é da vontade de Deus que viemos passar por lutas. Não é da vontade de Deus que viemos sofrer para alcançar algo. Porque todo o sofrimento já foi pago lá na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, morrendo no seu lugar. Então, a vontade de Deus é perfeita. Segundo, a vontade circunstancial de Deus. Está lá em Romanos 8, 28. Vamos lá para Romanos 8, 28, que diz o seguinte, olha só. Deixa eu aqui colocar aqui. Estamos aqui com a Bíblia aberta, Romanos 8, 28. Vamos aprender sobre a vontade circunstancial. Porque você até pode até me questionar, pastor, mas eu fiquei doente, aconteceu, a pessoa morreu e não foi da vontade de Deus? Como é que é isso? Entenda, Deus não se alegra com a morte. Deus não se alegra com coisas ruins. Pode acontecer. Então existe um outro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade circunstancial. Romanos 8, 28 diz assim, E estamos certos de que Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar todos os que o amam. Resumindo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a vontade de Deus, ela vai ser soberana na minha vida quando eu entendo que mesmo passando por luta e tribulação, Deus está no controle. Mas só passamos por lutas e tribulações por quê? Por causa do coração duro do homem. Por causa da resposta errada que muitas vezes damos ao Senhor. Qual é o nível de resposta que você tem dado? Circunstâncias. Tudo que você toma como decisão gera uma consequência. Às vezes a pessoa morre com problema no coração, um exemplo. Mas ela teve uma vida toda sedentária. E durante toda a caminhada, o Senhor permitiu que pessoas viessem, falassem para ela, faça uma caminhada, faça uma correria, faz aí um exercício físico, procura um médico, e a pessoa não toma,
nenhuma atitude em relação ao coração dela. Olha como é que Deus trabalhou, para você entender. E então ela não tomou a decisão certa e gerou uma consequência. E ela infartou e ali ela morreu. Aí chega lá diante do velório, a pessoa diz, a vontade de Deus cumpriu na vida da pessoa. Não, a vontade de Deus é vida. A vontade de Deus é que ela vivesse mais. A vontade de Deus é que ela desfrutasse do melhor. Durante toda a sua vida, eu tenho certeza que Deus, Ele fala com você. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí falando, te dando direção. Agora a parte sua é obedecer ou não obedecer. Se você obedecer, vai gerar uma consequência. Se você desobedecer, vai gerar uma consequência. E eu te pergunto, qual decisão, qual vontade que você deseja viver hoje? Debaixo da vontade de Deus ou debaixo da sua própria vontade, né? Um outro aspecto da vontade é a vontade de Deus, ela é permissiva, sabia? Nem podemos dizer que essa é a vontade de Deus, né? Mas quando as pessoas desejam fazer algo contrário à vontade de Deus, Ele simplesmente permite. O povo de Israel viveu no deserto por 40 anos. Sabe qual é a vontade de Deus para aquele povo? É que eles vivessem no máximo 40 dias. Mas a Bíblia diz então que diante da decisão errada, diante da resposta que eles deram para Deus, eles permaneceram 40 anos. Deus permitiu. Deus permitiu para que o povo ali aprendesse. Para que toda uma mentalidade egípcia lá do mundo saísse daquele povo. Por quê? Porque eles deram a resposta errada. Existem situações na sua vida que é assim. Deus vai permitir você passar. Deus vai permitir. Eu falo de mim mesmo, irmãos. Tem uma coisa que a minha esposa sempre pega no meu pé, porque eu sou meio lerdo. Tem situações, tem coisas que eu devo me posicionar, ir lá e resolver. Eu fico, não, deixa para depois. Não, vou deixando. Sabe o que acontece? Gera cada consequência às vezes. E aí quando o negócio arrocha, aqui na linguagem goianês, aí eu vou lá, apavoro, e vou buscar uma resposta, e vou buscar algo em Deus, e vou buscar em fazer, mas somente depois que eu permitir chegar naquele ponto. Para você ver. Vontade permissiva. Ah, pastor, por isso que muitas vezes eu estou vivendo tantas coisas ruins. Deus tem permitido? Deus tem permitido para você aprender. Em outras palavras, é isso mesmo. Você precisa aprender. Dê a resposta certa para Deus, né? Pastor, qual é a condição? Quais são as condições, né? Para me conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Aprendemos que a vontade de Deus é perfeita. Aprendemos que existem a vontade de Deus circunstancial. Circunstâncias vão vir na sua vida, né? Mas qual é o nível de resposta que você vai dar? Aprendemos que a vontade de Deus, ela é permissiva, sim. Deus vai até permitir coisas na sua vida acontecer para você aprender, para você dar a resposta certa. Se for necessário, vai ficar 40 anos, mas misericórdia, que isso não aconteça na sua vida. Mas que você venha entender que você precisa buscar a vontade de Deus. Entenda uma coisa, a sua vida espiritual, ela é eterna. Você é um ser eterno. Você nasceu de novo. Você não vai conhecer a morte. O máximo que vai acontecer é o seu espírito deixar esse corpo, essa matéria. Quando você fechar os olhos, você já vai estar lá com o Senhor, eu creio. A vida eterna começou. A vida eterna, ela não é feita para você começar a desfrutar das bênçãos somente quando você estiver na glória. Não, meu querido. Você tem que começar a viver o melhor de Deus agora. É andando com Deus. É tendo um relacionamento com Deus. É buscando a presença de Deus. É buscando a vontade de Deus. Deus está dando todas as direções. Presta atenção. Pare um pouco. Deixe um pouco as suas emoções de lado. Deixe o Espírito Santo falar com você.
Eu quero te ensinar aqui algumas condições, né, para você conhecer a vontade de Deus. Você só vai conhecer a vontade de Deus primeiro se você for nascido de novo. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte, né? Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, discerne as coisas espirituais, mas aquele que é da carne não vai sair desse nível da carne. Quem vive baseado na vontade da carne não entende a vontade de Deus. Acha que tudo é vontade de Deus. Quem vive no nível da carne sofre demais por tantas circunstâncias da vida. Quem é que não tem problema? Todo mundo tem problema. Seja você cristão, seja você não cristão, seja você incrédulo, ateu. Todo mundo tem problema. O sol está sobre todos. A crise financeira muitas vezes vem para todos. Não existe nenhuma garantia. Porque eu sou crente, porque eu creio em Jesus, eu não vou ter luta. Isso é mentira. A grande diferença é qual é a resposta que eu vou dar para Deus diante de tantas lutas. Talvez é por isso que você que está me assistindo agora está aí desesperado, abatido. Mas o Espírito Santo hoje traz a resposta para você. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Seja nascido de novo. É preciso nascer de novo. Você nasceu de novo? Pastor, como é que é isso? É voltar lá para a barriga da mamãe, como diz Nicodemos? Não. Nascer de novo. Um novo caminho. Buscar mudança em Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo. É preciso ser guiado pelo Espírito Santo. É preciso nascer de novo, né? Segundo, ter a disposição em obedecer. Segundo, né? Ter a disposição em obedecer a Deus. O processo para conhecer a vontade de Deus é eu me render, me entregar. Né? Será que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade possa me contrariar? Porque muitas vezes, meu querido, a vontade de Deus vai te contrariar, porque Deus está te moldando, Deus está transformando você. Sabe, a sua alma, que são os seus pensamentos, suas emoções, muitas vezes elas são aquilo que você sempre recebeu desde a infância, durante toda a sua vida. E durante toda a sua vida você recebeu como verdades mentiras que vai na contramão daquilo que é vontade de Deus. Consegue me entender? E aí você vai ser contrariado. Para fazer a vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que ser contrariado. Vamos dar um exemplo. Dá um exemplo aí, pastor. Um exemplo. O mundo diz que hoje pode-se fazer sexo antes do casamento, né? Tem que experimentar. Não é assim? O mundo fala isso, né? Mas como é que eu vou casar com a pessoa e se eu não experimentei, vai que ela é ruim de cama? É só um exemplo. E aí você sempre teve esse pensamento, agora é cristão. Aí você quer trazer o padrão do namoro lá do mundo para os padrões de Deus. Está errado. Não é vontade de Deus. Você tem que obedecer. Qual que é o caminho da obediência? Sexo é só depois do casamento. Só depois do casamento. É buscar santidade, buscar santificação. Né? Você tem que ter um desejo. Terceiro, né? Desejo de fazer a vontade de Deus. Para você conhecer a vontade de Deus, isso tem que queimar dentro de você. Tem que existir um desejo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Para você experimentar a vontade de Deus, para que Deus venha confirmar todas as direções da sua vida, é necessário existir um desejo dentro de você. Eu desejo fazer a vontade de Deus. Né? Se houver em nós um coração sincero, para conhecer a sua perfeita vontade, isso é certo, que Deus revelará a sua vontade para nós. Sabe, Deus deseja revelar
a você a vontade dele para a sua vida. Busque na palavra de Deus. Busque conhecer a Deus na sua palavra, nas orações, na santificação. Aí sim você vai ter uma vida plena e feliz. Por que você acha que tem muitas pessoas que estão há 10, há 20, há 30 anos dentro da igreja e a vida dela não mudou em nada? Porque ela não busca a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é para mim e para você. Jesus, quando ele morre, Jesus ele se entrega. Jesus, o tempo todo ele buscou a vontade de Deus. Quando aqueles soldados vêm prender Jesus e aí Pedrão, baseado na vontade dele, arranca aquela espada e corta a orelha daquele soldado. E aí Jesus fala: Pedro, será que você não sabe que se eu pedir ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos aqui para me proteger? E você acha que você vai me proteger com essa espada, Pedro? Larga essa espada. Em outras palavras, Pedro, larga de fazer a sua vontade, mas busca a vontade do meu Pai, porque eu estou aqui, Pedro, fazendo a vontade do meu Pai. Sabe qual era a vontade de Deus para Jesus? É que ele morresse naquela cruz. E Jesus cumpriu. Você pode me questionar e dizer assim: mas isso foi algo ruim para Jesus. Não. O propósito dele era esse. Aparentemente, era ruim. Os discípulos se desesperaram. Mas Jesus o tempo todo, Jesus fala, Jesus aponta para a sua morte e ressurreição. Sabe qual é a glória? A glória de Jesus hoje foi a cruz. Não é o trono onde ele está. Ele só está lá hoje no trono porque ele passou pela cruz, porque ele buscou a vontade de Deus. Quer viver uma vida feliz e plena? Busque a vontade de Deus para a sua vida. Busque a vontade do Senhor. Você vai ver como Deus te ama. Você pode me questionar e pensar assim: parece que a vontade de Deus é tão ruim. Não é. A vontade de Deus, como o texto que nós lemos, é boa, é perfeita e é agradável. Busca a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você, nesses dias, busque a vontade de Deus. Você vai ver que vale a pena. Deus te abençoe em nome de Jesus.